Enquanto Hulk aparece em Nova York para descansar, Peter Parker é convidado para uma demonstração científica que envolve raios gama. Mas o experimento dá errado e Hulk acaba sendo atraído para o problema mesmo não tendo nada a ver com a história. E Homem-Aranha acaba tendo que se envolver na treta. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano de 2021 do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história com os dois heróis que mais apareceram no canal até hoje, Homem-Aranha e Hulk, Fúria Esmeralda. A história possui o argumento de David Michelinie, desenhos de Mark Bagley, arte final de Randy Amberlin e editor-chefe Tom DeFalco. Foi publicado em 1993 e corresponde à revista O Espantoso Homem-Aranha Volume 1, número 381 e 382. Tá gostando? Então já deixa seu like para dar uma força e vamos girar com a história. Chegando no aeroporto internacional JFK em Nova York, Bruce Banner, mais conhecido como Hulk, aguarda a liberação dos seus pertences na alfândega. E quando o procedimento termina, um conhecido o cutuca. Ao olhar para trás, vemos que o homem é o Dr. Leonard Samson, um psiquiatra que, além de ser o terapeuta e amigo do Hulk, também é um herói afetado por radiação gama. Ou seja, embora Hulk seja muito mais forte, a origem de seus poderes são similares. E quando Bruce pergunta se aquele encontro foi uma coincidência, o médico diz que não, pois o Panteão informou que ele estaria em Nova York. E o real motivo de Samson estar ali é devido a uma demonstração no centro de pesquisa que irá acontecer na cidade. E como Bruce é um dos maiores cientistas do mundo, começou a se interessar. Porém, quando o psiquiatra comenta que a demonstração é sobre um vírus bombardeado de radiação gama, Hulk rapidamente o repreende e diz para seu amigo que, além desse tipo de experimento ter gerado eles dois, também concebeu outras aberrações ainda piores, como Líder e Abominável. Em seguida, afirma que se ele chegar perto dessa demonstração, com certeza não irá acabar bem. Depois ele vai embora dizendo que não quer saber daquilo e um taxista oferece seu serviço. Então Hulk diz que não precisa de carro e dá um salto para longe dali. Enquanto isso, em uma escola da Baixa Manhattan, vemos dois valentões tentando tomar o dinheiro de um garoto. E durante as ameaças, um dos fanfarrões menciona o nome do rapaz em voz alta e Homem-Aranha, que passava por ali, escuta. E diz que Charles, que é o nome do menino, é amigo dele, e os covardes fogem. Então o garoto agradecido pede o autógrafo do herói e Homem-Aranha escreve em sua lancheira, e vai embora deixando Charles muito feliz. Enquanto rondava pelo bairro, ele lembra dos horrores que enfrentou recentemente quando o vilão Carnificina botou o terror na cidade com outros vilões. Tudo isso aconteceu na saga Carnificina Total, no qual muitos acontecimentos fizeram Peter Parker descobrir muito sobre si mesmo e sobre as pessoas que ama. E promete novamente a si mesmo que irá dar mais valor às pessoas próximas dele. Naquele momento, sua esposa Mary Jane preparava o almoço, e Peter aparece dizendo que o cheiro está muito bom. Mas Mary Jane diz que ele estragou o almoço surpresa que ela estava preparando para ele, e o herói diz que recebeu um convite para a demonstração de um vírus gama e decidiu chegar mais cedo para o almoço. Porém, ficou com uma vontade enorme de fazer outra coisa e agarra sua amada esposa com tanta vontade que eles acabam se entregando aos desejos ali mesmo no chão da cozinha. Mais tarde naquele mesmo dia,
Peter, que se encontrava na demonstração, se recorda que foi em uma situação parecida com aquela que ele ganhou seus poderes quando foi picado por uma aranha radioativa. E fica pensando no quanto ele ama a ciência. Depois ele vê o Dr. Samson e lembra que faz todo sentido ele estar ali por ser um inventor e também possuir experiência com raios gama. Em seguida, um cientista chamado Dr. Pollock anuncia que o propósito daquela experiência é mostrar que aquele vírus radioativo, depois de projetado em um cérebro, irá liberar sentimentos reprimidos que a pessoa conscientemente não pode admitir. Depois o procedimento inicia e o vírus é liberado. Naquele instante, Peter, que estava próximo do Dr. Samson, começa a ser alertado pelo sentido aranha. E o vírus, que deveria ser focalizado no voluntário, começa a seguir outra direção como se tivesse vontade própria. E forçar o vidro de proteção. E quando a barreira começa a quebrar, as pessoas fogem dali. Então Leonard Samson salta para tentar tapar o buraco da barreira com o próprio corpo, e Peter aproveita que todos fugiram para colocar seu uniforme de Homem-Aranha. Mas infelizmente a barreira não suporta a pressão e o psiquiatra é envolvido pelo vírus. E quando o Homem-Aranha aparece, percebe que o vírus estava atrás de Samson o tempo todo e pergunta se ele está bem. Mas o Cabelo Verde, que já estava sendo afetado pelo vírus, o olha muito nervoso e o ataca. Mas o escalador de paredes consegue desviar. Mas Samson continua atacando. Enquanto desviava dos ataques, Peter, refletindo sobre o que aconteceu, conclui que o vírus rejeitou o paciente voluntário justamente porque foi atraído por Samson por causa de seu organismo que possui radiação gama, já que o vírus foi feito com o mesmo tipo de radiação. Como o vírus funciona liberando toda a raiva reprimida do hospedeiro, Samson, que já estava de saco cheio de tentar pegar o teioso, revela que sua intenção é matar Bruce Banner e o manda ir embora para não se machucar. Ao ouvir aquilo, Peter começa a supor que Hulk pode estar na cidade e fica ainda mais preocupado com o caos que vai acontecer se Samson o encontrar. Sendo que no meio disso, o médico descontrolado destrói todo aquele laboratório até tudo desabar, deixando o lançador de teias preso. Depois de aparentemente eliminar o inseto, o psiquiatra maluco se concentra na sua obsessão e começa a sentir a presença do Hulk, e parte em busca de seu desejo. Mas como o nosso escalador de paredes preferido nunca se entrega, não demora muito para ele sair debaixo dos escombros com toda a sua determinação e sair em busca da fera de cabelos verdes. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Bruce, caminhando pela rua de boa, percebe que uma sombra se aproxima dele e toma uma pesada tão forte que chega a quebrar o chão. Em seguida, Samson afirma que irá arrancar suas artérias e Hulk arremessa uma pedra nele. Depois, o Gigante Verde se levanta dizendo que aquele comportamento não é adequado. Naquele momento, o Homem-Aranha se aproxima e seu sentido de aranha dispara. E ele consegue desviar de uma enorme pedra, que por sorte cai na água. E quando se aproxima da confusão, percebe que a briga de gigantes já está acontecendo. Mas como não passa de um inseto no meio de dois leões, sabe que não pode fazer muita coisa. Enquanto assistia a pancadaria,
Peter, raciocinando sobre aqueles eventos, deduz que as emoções reprimidas de Samson o fez procurar pelo Hulk devido a toda a frustração que tem por ser incapaz de curar Bruce Banner. E também não conseguir ser capaz de superar o Hulk. E do jeito que o coitado estava apanhando, Peter também conclui que nem mesmo sua força aumentada pelo vírus conseguiu superar seu adversário. E com isso seu ódio deve estar ainda maior. E quando o Hulk levanta o braço para dar mais uma bordoada no médico, Homem-Aranha o segura e também leva porrada. Mas Samson volta ativa. Mas para o seu azar, ao chegar muito próximo do Hulk, o vírus que sempre procura o hospedeiro que possui mais radiação gama no corpo, resolve substituir Samson pelo Bruce. Depois de se recuperar, Homem-Aranha se mete no meio dos dois feito um juiz de boxe sem noção e consegue separá-los. E quando o Teioso nota que o psiquiatra voltou ao normal, fica aliviado, mas por pouco tempo, pois o vírus encontrou um novo lar muito mais poderoso. E são rapidamente atacados. Ao olhar para o Verdão Feroz, Samson explica para o Homem-Aranha que o vírus foi passado para o corpo do Hulk porque o mesmo possui maior resíduo de radiação gama em seu corpo. Então o Homem-Aranha, muito preocupado por ter de enfrentar um adversário ainda mais forte, parte logo para cima dele. Mas infelizmente seus ataques não surtem efeito. Então o psiquiatra tenta sufocá-lo, mas é arremessado com toda a força em um prédio. Depois da pancada, o médico fica pensando em como irá sair daquela enrascada e quase é esmagado. E quando fica prestes a tomar outros sopapos, Homem-Aranha o prende com sua teia, gastando 2 cartuchos inteiros. Então o aracnídeo tem a ideia de atrair o Verdão até os prédios abandonados da Universidade Empire State, que foi destruída recentemente, enquanto Samson procura um dos cientistas que estavam na demonstração para juntos procurarem uma solução. Mas antes deles pensarem em como executar o plano, Hulk se liberta das teias. Então o Cabelo Verde parte rapidamente à procura dos cientistas e o escalador de paredes tenta segurar a fera. Mas como já era esperado, os golpes nem fazem cócegas no Verdão, que rapidamente reage. Contudo, Homem-Aranha, que é muito habilidoso, consegue desviar dos golpes e contra-atacar. E quando o Hulk se levanta ainda mais furioso, dizendo que irá parti-lo em pedaços, o Cabeça de Teias espertamente diz que ele terá de pegá-lo primeiro enquanto foge dali. E Hulk o segue. Enquanto isso, nos escombros do centro de pesquisa, 2 cientistas conversam sobre os estragos causados pela luta que aconteceu mais cedo, e Samson aparece. Ao chegar, ele explica tudo o que está acontecendo e pergunta se os cientistas têm alguma ideia para tirar o vírus do corpo do Hulk. E um deles comenta que a bactéria foi projetada para liberar emoções reprimidas em humanos com esquizofrenia e aparentemente quando encontra um indivíduo com radiação gama própria, os resultados podem ser extremamente perigosos. E quando o psiquiatra pergunta se existe cura para o vírus artificial, o cientista, muito sem jeito, diz que a pesquisa deles não foi tão longe. Enquanto isso, a perseguição entre Hulk e Homem-Aranha até a universidade destruída continua. Chegando perto do local, o Teioso consegue no último momento desviar de um ataque do Gigante Verde. E quando o Cabeça de Teias chega perto dos escombros onde Hulk caiu, seu sentido aranha dispara. E o Pele Verde aparece dando vários socos. E quando o Homem-Aranha fica indefeso depois de tomar umas pancadas, Samson aparece para salvá-lo.
Em seguida, Samson comenta rapidamente o que os cientistas disseram enquanto ajuda o aracnídeo a levantar-se. E Hulk novamente chega com tudo. Depois de tomar um baita soco, Samson observa o Homem-Aranha enfrentando o Hulk e o admira por sua bravura. Porém, ele sabe que apenas coragem não será suficiente para deter aquele ser tão poderoso, e diz para o escalador de paredes que juntos irão conseguir a vitória e o ajuda. Mas infelizmente sua empolgação não dura muito tempo. Mas o lançador de teias continua firme. Mas como o Hulk já estava de saco cheio de tentar acertar o teioso inutilmente por ele ser mais rápido, dá um jeito de ferrar com ele batendo com as mãos. Mas como o Dr. Samson também se recupera rápido, parte novamente para a briga. Mas acaba virando saco de pancadas de novo. Então o médico desmaia e Hulk possuído se prepara para dar o golpe final. Mas Homem-Aranha, ao ver aquilo, se desespera e usa seu próprio corpo como escudo enquanto tenta convencer o Gigante Verde a não fazer aquilo, pois o Dr. Samson é seu amigo. Então o mesmo fica parado ao invés de atacar, e o Cabeça de Teias aproveita para dizer que sabe que o Hulk não é um assassino e que a bactéria está o controlando. Entretanto, apenas ele próprio pode vencer o vírus que está dentro dele. Ao ouvir aquelas palavras, Hulk tenta lutar contra seus próprios impulsos e começa a sofrer as sequelas por estar contrariando os efeitos do vírus. Até que finalmente consegue voltar ao normal. Depois o psiquiatra acorda perguntando o que aconteceu e o Hulk diz ao Homem-Aranha que o que ele fez foi uma jogada inteligente. Em seguida ele diz para Samson o escutar na próxima vez que o mesmo pensar em mexer com raios gama novamente e vai embora dizendo que não está a fim de encarar a polícia depois de toda aquela destruição, pois ações na justiça são um saco. Depois Samson diz que não irá desistir do Bruce, pois sabe que pode ajudá-lo, e vai embora também. Com isso, nosso querido escalador de paredes fica satisfeito por mais um problema resolvido e pode ir para casa curtir sua esposa. Bom, meus amigos, esse foi o primeiro vídeo de história completa do ano para vocês. Homem-Aranha e Hulk, Fúria Esmeralda é uma história que mostra que toda teoria científica deve ser cuidadosamente analisada antes de realizar qualquer experimento. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do planeta Vital. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.